Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Formulando, o novo projeto do Programa de Educação Tutorial do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará, PET-UFC Farmácia. Nesse podcast, nós vamos abordar sobre assuntos ligados à farmácia e à atuação do farmacêutico. Nesse segundo episódio, iremos dar enfoque à residência farmacêutica em terapia intensiva ofertada no Hospital Universitário Walter Cantídio, fazendo uma abordagem geral sobre esse assunto. Meu nome é Letícia, eu sou estudante do curso de Farmácia UFC e integrante do PET. Olá, meu nome é Joyce, também sou estudante de farmácia e membro do PET, e hoje falaremos com o Breno Queiroz, especialista em terapia intensiva. Seja muito bem-vindo, Breno. Se apresenta para o público e conta um pouco mais para a gente sobre o seu currículo. Oi, pessoal, bom dia, Joyce, bom dia, Letícia. É um prazer estar aqui falando com todos vocês que estão nos ouvindo e falando um pouco sobre essa minha experiência. Um bom dia a todos, certo? O meu nome é Breno, eu sou farmacêutico pela Universidade Federal do Ceará e especialista em terapia intensiva, né, pelo Hospital Universitário Walter Cantídio. Terminei o curso de farmácia em 2018.2 e ingressei na residência, né, na residência farmacêutica em terapia intensiva, na residência multiprofissional, no Hospital Universitário Walter Cantídio, em 2019, e terminei há pouco tempo, nesse ano de 2021, no mês de fevereiro. Né, e agora sou especialista em terapia intensiva. Basicamente é isso, meu currículo, né? Eu terminei a graduação e fui direto para a residência, era uma coisa que eu já vinha buscando há algum tempo, e agora estou atualmente trabalhando na área, atuando, né, nesse momento de pandemia, né, mas eu vou falar mais um pouco na frente. Certo. Breno, como é que você chegou na escolha dessa área da residência e de fazer a residência em si? Certo. Mais ou menos pelo quarto, quinto semestre, quando eu comecei a ter as disciplinas de farmacologia, né, no sexto semestre tem farmacologia clínica, farmácia hospitalar, foi quando eu comecei a escutar falar sobre a residência, né, e ter um enfoque maior na farmácia clínica, que era uma área que sempre me chamava a atenção, sempre me tinha na cabeça essa questão do cuidado farmacêutico, cuidado com o paciente, que era uma coisa que antes de entrar no curso de farmácia eu não tinha muita noção, porque eu imaginava que o curso seria muito mais voltado para a parte da química, da indústria, da pesquisa, da manipulação de medicamentos. Eu não imaginava esse olhar muito focado no paciente. E quando eu vi essa oportunidade, eu disse, eu acho que é isso que eu quero. E aí, mais ou menos nesse período da graduação que a gente tem contato, né, alguns residentes foram dar aulas para a gente, palestras, foram falar um pouco da experiência deles, como era o papel do farmacêutico clínico e a atuação deles na residência. E isso foi despertando a minha atenção, né, e eu fui me interessando, né, ao mesmo tempo, e querendo trilhar meu caminho nessa área. Fui monitor de farmacologia aplicada durante 2 anos, e nesse período eu tive muito contato com essa parte do cuidado farmacêutico, tive contato com alguns residentes, ex-residentes do HU, tanto da área de terapia intensiva como de transplante, e outros farmacêuticos que já tinham sido residentes e estavam atuando na farmácia clínica. E daí eu pensei que seria um bom caminho a trilhar se eu quisesse ser um farmacêutico clínico. E a área de terapia intensiva, entre as três disponíveis no HU, era a que me chamava mais atenção, pela abrangência que ela poderia ter, que ela tem, na verdade, porque ela, na terapia intensiva, eu poderia ter contato com pacientes de diversas especialidades, né, tanto da cardiologia, da oncologia, da reumato, da gastroenterologia e várias outras, né, e aí, era isso que eu queria, eu não queria que fosse uma coisa muito restrita, muito específica, e eu não me identificava muito com a parte de transplante nem de oncologia, e aí das três, né, foi a que eu mais me identifiquei, que eu achei que eu me daria melhor e que teria mais oportunidade no mercado também depois. E aí eu tentei a residência tanto no HU como na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, no hospital de lá. E todas duas eu tentei nessa área de terapia intensiva por ter essa visão, certo?
Entendi. Realmente, como você falou, muitas vezes a gente tem essa visão da farmácia mais focada na química, né, nos laboratórios, enfim, a gente esquece um pouco sobre essa parte do cuidado. É muito interessante. Sim, Uhum. Verdade, Joyce. Breno, tu falou, né, que assim que tu terminou a graduação, tu já ingressou na residência. Tu pode falar um isso, pouquinho sobre como foi o processo seletivo para ti? certo. É, a prova da residência, ela normalmente ocorre no fim do ano letivo, né? Aproximadamente em novembro, algumas vezes em outubro. E aí eu já tinha noção disso e comecei a me preparar já no começo do ano, certo? Eu comecei a estudar os conteúdos, né, da residência, de SUS, saúde coletiva. Também peguei algumas coisas de farmacologia, farmácia hospitalar, todo esse conteúdo que poderia cair na prova, né, de acordo com as provas dos anos anteriores. E aí foi um período muito conturbado, porque eu tinha que dividir entre a monografia, terminar o TCC, apresentar, fazer as disciplinas, estágios e estudar para a prova da residência. Mas, assim, com uma certa organização, uma questão de disciplina mesmo, eu consegui criar uma agenda de estudos, né, e estudar. Algumas vezes era bastante difícil mesmo, porque a monografia, por ser uma coisa ali mais tangível, por ser algo que está ali a curto prazo, você tem que finalizar. Se eu não finalizasse a monografia, não teria como entrar na residência, porque eu não teria concluído o curso, né? Então, às vezes, eu acabava focando muito na monografia, mas eu me dediquei também à residência, e aí tive esse processo de fazer a prova, né? E a prova de título que vem em seguida, né? A pontuação, ela é classificatória, né? E a prova de títulos também vai entrar como algo a mais ali. Às vezes ela é decisiva, porque gera uma coisa ali, uma pontuação que pode desempatar entre outro candidato. E aí, durante a minha experiência na graduação, sempre me falaram, você tem que se envolver em bolsas, você tem que fazer isso, você tem que apresentar trabalho em congresso, e tudo isso conta para a residência, né? E aí eu vim me preparando nesse currículo, nesse histórico, para que quando chegasse na residência, na prova de títulos, eu também tivesse uma boa pontuação, né? E aí essa foi a minha forma de me preparar, estudando, tendo um currículo, né, criando pontos ali na prova de título, que me ajudaram bastante a passar, né, com uma boa classificação. Você sabe, assim, se existe alguma diferença entre as residências na questão da pontuação do currículo, de tarefas e atividades que a pessoa deve fazer e que são mais importantes, digamos assim, que pontuam mais, talvez, se existem Sim. essa diferença? Sim, existem. Eu não sei te dizer como está hoje, porque da época que eu entrei para agora houveram algumas mudanças. A residência da Resmut, ela está em conjunto com a residência da ESP, da Escola de Saúde Pública, e aí pode ter acontecido algumas mudanças nessa pontuação. Mas o que eu lembro é que monitoria, é, extensão e pesquisa são as áreas que contam mais, certo? Aí publicação de artigo, dependendo da revista, a publicação do artigo conta mais, a apresentação de trabalhos em congressos também, dependendo do tipo de congresso, isso pode contar mais do que, por exemplo, os encontros universitários, que já é uma coisa mais local, né, mais da UFC, então já conta um pouco menos. Então, quanto mais abrangente for o congresso, a revista, né, com qualis maior, você vai ter uma pontuação maior. Alguns cursos de diversas áreas, né, da área da saúde e às vezes até de outras áreas. Dependendo da quantidade de horas, ele vai ter uma pontuação maior. Se eu não me engano, eles só contam a partir de 60 horas, eu não tenho certeza. Cursos de 40 horas ou de 24, de 36, já não contam tanto. Eu lembro que tinha um limite mínimo de horas para o curso poder ser contabilizado. E aí também tem um limite, você pode ter, por exemplo, 20 trabalhos publicados em congressos, né? Mas eles não vão contar todos, você vai contar até determinado tanto de pontos. Monitoria, você pode ter tido 5 anos de monitoria, mas até onde eu lembro, contava 2 anos.
2 ou 3, eu não lembro se mudou. Né? Então, tem que ficar atento nessa questão para também se preparando e conseguir abranger outras áreas, outros pontos desse currículo, porque se você só tiver monitoria, ou só tiver extensão, só tiver artigo, às vezes você vai ter uma pontuação um pouco menor porque você não diversificou essa questão, entendeu? Entendi. É porque às vezes fica muita dúvida, né, em quem está pensando agora em ingressar numa residência. Às vezes a gente não tem muito contato com isso durante a graduação, não escuta muito, né? Sim. A dica que eu dou, só para finalizar essa parte, é de pegar o edital do ano passado e já ir baseado nesse edital, preparando o seu currículo e procurando outras formas de ganhar esses pontinhos, né, que são essenciais. Sim, direcionar já para aquilo que você quer, né? Isso. Nossa, boas dicas você deu, né? Agora, Breno. Uhum. Tu falou aí sobre a questão da prova de títulos, né? Mas Sim. eu queria que tu falasse, por exemplo, tu acha que teve alguma coisa que tu fez durante a preparação, antes de terminar a graduação, né? Para fazer a prova da residência, que foi determinante para tu conseguir passar, seja na prova de título ou na prova que eles fazem, né? Acho que assim, o essencial é realmente se dar bem na prova escrita mesmo, né, das questões, porque a pontuação é realmente mais expressiva. Se eu não me engano, ela corresponde a 80% da sua nota. Não tenho certeza, porque pode ter mudado. Então, se dá bem na prova de questões, ela é muito importante. E para se dar bem nessa prova, você tem que estudar. E a gente sabe que não são poucos os conteúdos, né? Na graduação, a gente não consegue ter uma abrangência tão grande de tudo. Né? Eu lembro que na minha prova caiu muito conteúdo de vacina, muita coisa sobre antibiótico, que às vezes na graduação a gente viu lá atrás e não foi tão aprofundado, né? Então a gente tem que também buscar focar em alguns conteúdos que podem ser chaves, né, na hora de fazer a prova, né? Na prova de títulos, é realmente essa diversidade de pontos que você tem que buscar, né? Como eu falei, não adianta você só ter monitoria, só ter extensão, só ter trabalhos. O bom é você diversificar, se possível, ter um curso de línguas também, que já ajuda. E é importante essa questão da língua também, porque muitos trabalhos, muitas coisas que a gente faz, né, nesse ramo da pesquisa também são em inglês. Então, na residência, a gente tem que ficar sempre lendo artigos em inglês para se atualizar. Né? Então, também é importante isso, não só para o ponto, mas para o dia a dia das atividades. E, assim, é realmente isso, estudar para a prova, eu acho que foi essencial para eu conseguir a classificação que eu tive e passar. A prova de título, ela veio para somar e ser um diferencial, né? Assim, eu conheço pessoas que tinham uma pontuação de títulos que não era tão expressiva, mas tirou uma nota muito boa na prova, e aí ela conseguiu mesmo assim ficar entre os 3 primeiros. Então, realmente, a gente vê a importância de se sair bem na prova, né, escrita, nas questões. E a prova de título, ela é um critério que pode ser desempate, a gente sabe que está ficando mais concorrido, né, porque muitas pessoas estão se interessando para a residência. Então, construir esse currículo, além de servir como uma experiência pessoal, né, e profissional para aquele candidato durante a sua caminhada na graduação, vai ser importante também, né, nesse desempate ali na prova de títulos, às vezes é por meio ponto, às vezes é por um ponto, então é bom ficar atento também. Verdade. Isso que você falou é bem interessante sobre a questão da pessoa, né, se preparar durante a graduação, participar de monitoria, de bolsa de extensão, porque, querendo ou não, tudo isso vai ser uma bagagem para ele, né, e vai estar preparando ele. E também se preparar para a prova, estudar, porque, como você falou, né, pode acontecer da pessoa se sair muito bem na prova, mas, por exemplo, na prova de títulos não ter uma boa pontuação e vice-versa. É bacana o que você Sim. falou, Breno. Sim. Breno, quais são as atividades realizadas aí por um residente da área de terapia intensiva, especificamente? Durante o primeiro ano da residência, que a gente chama de R1, nós
participamos de um rodízio dentro do hospital. Nós passamos por setores da logística, da manipulação, né, da distribuição de medicamentos, a farmácia satélite das clínicas médicas, que é a chamada DOSE, que atende as unidades de internação do hospital, né, faz a análise da prescrição e faz o aviamento, que é dizer quanto de cada medicamento a gente vai enviar para cada paciente no período de 24 horas. E aí, se tiver alguma recomendação que a gente precise fazer ao prescritor, entra em contato por telefone ou vai até a unidade para procurá-lo e falar com ele pessoalmente para fazer essa recomendação. Também a gente passa pelo LABMA, que é o Laboratório de Manipulação, onde algumas formulações específicas são manipuladas, certo? Para se adequar a um determinado público, a um determinado tipo de paciente. Tem também o setor de fracionamento, a gerência de risco, que vai trabalhar muito com a questão de reações adversas a medicamentos, a notificação de eventos adversos, notificação de queixas técnicas. Também passei por lá, eu e os meus colegas. É a farmácia ambulatorial, que ela vai atender os pacientes que passam por consultas ambulatoriais, que estão fazendo um acompanhamento a longo prazo e recebem alguns medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. Além desses setores, também tem a UAF, que é a Unidade de Abastecimento Farmacêutico, que nós também temos ali uma passagem breve para conhecer um pouco da logística. Então, esses setores da logística, né, a gente tem essa experiência para ter uma noção dos fluxos do medicamento, do atendimento ali do hospital, do serviço farmacêutico, certo? Mas o foco mesmo é a parte clínica. E aí, essa parte clínica, no primeiro ano, a gente, além de rodar nas UTIs, que é a nossa especialidade, a gente roda em outras unidades do hospital. Clínica médica, as enfermarias do transplante, as enfermarias da hemato, da oncohematologia, roda nos postos cirúrgicos, que é onde ficam os pacientes que estão no pré-operatório ou estão no pós-operatório. Então, essas unidades, enfermarias, que são pacientes com um nível de criticidade menor, nós também passamos por lá para ter uma noção, porque a gente também não pode só ter a noção do paciente crítico, do paciente de UTI. A gente tem que saber como é o paciente, né, com outras comorbidades, numa situação mais simples, né, num manejo que não seja tão crítico. E aí, a gente foca também nas UTIs, né, e nós no HU tínhamos 2 UTIs em 2019, quando eu entrei, que era a UTI cirúrgica e a UTI clínica. Né, como o próprio nome diz, a UTI cirúrgica ela vai ter pacientes no pós-cirúrgico, né, na recuperação após uma cirurgia, seja ela de pequeno porte, ou às vezes de grande porte, né, um transplante hepático, um transplante renal, uma cirurgia cardíaca. Então, esses pacientes ficam ali naquela recuperação. Alguns pacientes passam 24 horas, meio-dia, alguns passam um tempo bem mais longo, porque gera algumas complicações da cirurgia, né. E a outra, a UTI clínica, ela vai ter esse perfil de outras comorbidades, doenças cardiovasculares, né, de doenças hepáticas, renais, e não necessariamente estão relacionadas com alguma cirurgia, né. Ela é UTI coronariana, só que ela acaba não atendendo apenas pacientes com doenças cardiovasculares, né, e tem um perfil mais amplo, mais vasto. E aí, nesse período da residência do R1, nós temos esses rodízios na logística, rodízios na enfermaria e também os rodízios na UTI, que ficam de acordo com a rotina, com a divisão que a gente tem entre nós. Nós somos 6 residentes, né, de terapia intensiva, éramos, que eu não estou mais. São 3 R1 e 3 R2. E aí a gente forma duplas, normalmente, um R1 com um R2, ou trios, um R2 com 2 R1s, e aí o nosso preceptor divide a gente, uns ficam na UTI clínica, outros ficam na UTI cirúrgica. E aí as nossas atividades lá, resumindo assim, a gente, de manhã, quando chegamos, nós vamos analisar a evolução do paciente, verificar os exames, os exames laboratoriais, os parâmetros clínicos, né, pressão, frequência cardíaca, glicemia, saturação, frequência respiratória, como foram as evacuações, a diurese, como está o balanço hídrico, todos esses aspectos. A gente lê a evolução médica, a evolução multiprofissional da equipe de enfermagem, da de nutrição, fisioterapia, e aí depois a gente vai analisar a prescrição do dia anterior, e dali, daquela nossa análise,
né, depois que coletou os dados sobre o paciente, depois que a gente analisou tudo isso, a gente vai ver a prescrição e dali procurar maneiras da gente otimizar a prescrição do paciente. Como ocorre essa otimização? Uma otimização de dose, uma posologia, uma forma farmacêutica que a gente pode adequar para ser mais cômoda para o paciente, para a equipe. Então, são vários aspectos, né? Sempre pensando na efetividade, na necessidade e na segurança do medicamento. E aí, quando a gente identifica esses pontos de otimização, durante a visita multiprofissional que ocorre na UTI de manhã, a gente chega para a equipe, para os médicos e para a equipe de enfermagem e aponta esses pontos onde a gente vai poder otimizar. E aí, após a visita, que dura mais ou menos 1 hora, né, são 8 pacientes em cada UTI, 8 ou 9, dependendo da situação, quando ela está lotada, né, no caso. E aí, quando passa a visita, normalmente o farmacêutico senta com o residente de medicina, o médico, o residente, e trabalha com ele esses pontos a serem otimizados, né, da prescrição mais segura, da forma farmacêutica correta, todos aqueles pontinhos que a gente pode atuar otimizando, certo? Então, depois que ele faz a prescrição, ele imprime a prescrição, eu vou pegá-la e aviar, vou colocar a quantidade de medicamentos que vão ser distribuídos para aquele paciente no período de 24 horas, certo? Pensando sempre nas apresentações farmacêuticas que estão disponíveis na nossa instituição naquele momento. Isso é uma atividade que acontece aqui no HU e em algumas instituições, certo? Mas em outros ambientes não tem essa parte do aviamento passando pelo farmacêutico clínico, porque isso é uma parte mais de logística, certo? Depois que eu faço essa parte do aviamento, eu entrego a prescrição para a farmácia satélite e lá os técnicos, os auxiliares de farmácia, eles vão separar o medicamento e distribuir para as unidades para entregar para o paciente. No período da tarde, nós residentes ficávamos muito responsáveis por intercorrências que poderiam acontecer, acréscimos de prescrição, mudanças que ocorreram na terapia, porque durante o dia o paciente pode flutuar e evoluir, acontecer um procedimento ou outro, ter uma intercorrência, uma parada cardíaca, uma coisa, uma intubação, que vai necessitar acréscimos na prescrição. Então, a gente tem que estar lá para estar avaliando essa nova prescrição. E as mudanças também. E do mesmo jeito, pode ter uma admissão de um paciente, tem uma reconciliação medicamentosa para fazer, que é um ponto muito forte da nossa atuação, que seria essa conciliação medicamentosa, na verdade, não é reconciliação. E também o registro no prontuário, certo? O registro no prontuário que a gente faz, né, o registro das recomendações que nós fizemos para a equipe e aquelas que foram aceitas. E também alguns outros pontos que a gente trabalhava por questão de aprendizado, porque a residência ela é um aprendizado em serviço. Então, a gente trabalha, a gente tem a nossa parte prática, mas a gente tem um momento ali que a gente tem que estar estudando, lendo artigo, discutindo casos com o preceptor, discutindo os casos com os outros colegas de residência e também com os colegas da equipe multi. Então, essas atividades, elas variavam muito. Tinha dias que a gente ficava muito mais focado no serviço do que nessa parte didática, e tinha dias que era dividido. De manhã a gente ficava na prática, de tarde a gente tirava mais tempo para fazer os registros no prontuário, o registro das intervenções farmacêuticas nos bancos de dados próprios, certo? Que isso é outra coisa que eu posso falar depois, e também as discussões de casos e leitura de artigos e sessões clínicas também, porque tem muito esse foco também na parte da educação, né, da teoria. E a gente tem também algumas disciplinas, que era outra coisa que, quando pensava muito na residência, eu não imaginava, mas a gente tem aulas, tem disciplinas, tem trabalhos para apresentar, algumas disciplinas até prova a gente vai ter para ter uma avaliação. Então, tudo isso também faz parte da rotina do residente. Eu ia até te perguntar, tu já começou introduzindo um pouco, que a tua residência foi multiprofissional, né? E eu queria saber como é, assim, se vocês têm realmente essas reuniões com frequência, com a equipe e tudo, para discutir os casos, como é? Sim, principalmente na UTI, todos os dias da semana, assim, com poucas exceções,
nós temos a visita multi, que ocorre à beira-leito, né, ali na frente do paciente mesmo, às vezes até com o acompanhamento de algum familiar que pode estar disponível para participar. Então, estão reunidos os farmacêuticos, os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, assistente social, nutricionista, psicólogo, porque agora nós temos uma psicóloga na UTI mesmo, né? E aí toda essa equipe junta, a gente vai discutir, né? O paciente é apresentado, a evolução dele do dia anterior para o dia seguinte é explicada, se teve alguma intercorrência, e aí cada um de nós tem esse momento para explicar, para dar uma sugestão, para levantar algum ponto que vai ser fundamental para o cuidado, né, daquele paciente. E aí esse é o momento mais multi que a gente pode ter dentro da residência, certo? Fora isso, existem aquelas disciplinas em que estão reunidos os residentes da ResMulti, que aí, no caso, em terapia intensiva, nós temos os farmacêuticos, fisioterapeutas e enfermeiros. Infelizmente, a residência de terapia intensiva só abre vaga para essas 3 categorias profissionais, né? A gente sente falta de ter psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e etc. Mas, por enquanto, né, que eu acredito que isso vai mudar, nós temos essas 3 categorias. E aí, em alguns momentos da residência, nós tínhamos sessões clínicas, que tinha apresentação de artigo. No começo era presencial, aí no começo da pandemia, a gente tinha algumas sessões ali online, né, com a coordenação do médico diarista da UTI, e aí eram discutidos, doutor Alberto, inclusive, um abraço para ele, eram discutidos alguns pontos, né, alguns artigos, alguns pontos que eram relevantes, tanto no contexto da pandemia, como no contexto da terapia intensiva, e ali a gente debatia e trazia coisas para a nossa realidade, coisas que viriam a somar no nosso cuidado. Né? Fora isso, esse contato multi, a gente tinha muito mais contato, né, no dia a dia com a nossa própria categoria de farmacêuticos, né? Entre nós ali na sala da farmácia clínica, nós tínhamos muitas reuniões, muitas discussões de casos, de artigos, certo? E ali a gente conseguia aprofundar e discutir pacientes, e essa discussão, né, como um ponto de aprendizado, a gente levava condutas para visita multi no dia seguinte, ou depois da reunião a gente já ia discutir tal ponto com o médico, diarista, o plantonista, o residente, e ali trazer melhorias no nosso cuidado a ser ofertado, né, aquele paciente. E a pergunta que não quer calar agora. Certo. Quantas horas vocês ficam durante a residência? Quantas horas semanais, quantas horas por dia vocês têm que ficar no hospital, né? E como é que tu conciliava com as outras atividades, né? Porque tu disse que tem disciplinas, tem provas, apresentação de trabalhos. Eu fico aqui pensando, meu Deus, como é que vocês conseguem dar conta de tudo? Então, a residência, ela corresponde a 60 horas semanais, então são 5 dias de 12 horas, né? São 5 plantões, e ali a gente tem, durante a nossa escala, no R1 são 2 plantões de final de semana, e aí quando eu dou um plantão no final de semana, eu tenho uma folga na semana, porque nunca pode passar de 5 dias, e no R2 é um plantão no final de semana, durante um mês, né? Então, durante um mês, a gente tem um plantão no final de semana. E aí, esse plantão corresponde a uma folga naquela semana. E aí, essas 60 horas, a gente tem as disciplinas, né, que entram nessa carga horária, não é extra isso, entendeu? A gente vai ter aquele horário ali para aquela disciplina, tem a aula, às vezes ali a aula termina um pouco mais cedo, a gente tira um horário para estudar, para fazer aquela atividade que a disciplina corresponde, e aí, em alguns momentos, algum trabalho que venha a acontecer, alguma prova que tenha, a gente consegue um tempo para estudar junto com a nossa coordenação, com o nosso preceptor, e ele era bastante flexível, o Neto, nosso preceptor, um abraço para ele também, uma pessoa, um farmacêutico excelente, uma pessoa muito maravilhosa, que foi essencial também nesse processo, né, da residência. E aí nós conseguimos com ele, com a nossa chefia, um horário ali para estudar, para estar ali em conjunto fazendo algum trabalho. E tinha algumas disciplinas que eram a EAD,
e aí nesse momento a gente era liberado para vir para casa, para fazer a disciplina em casa, porque ficaria muito inviável todo mundo ali no computador, na sala, não tem computador para todo mundo, o ambiente também às vezes não ajuda porque é um ambiente de hospital que tem muita movimentação. Então, normalmente eu não tinha que estudar fora o horário das 60 horas. Normalmente, a gente tinha como estudar dentro desse período. Se tinha alguma coisa que eu preferi fazer, outra atividade, e aí no final de semana, no meu dia de folga, eu precisava dar prosseguimento, dar uma adiantada, principalmente no fim, porque tem o TCR, né, o trabalho de conclusão de residência, e aí eu utilizava, além dessas 60 horas que eu já estava no hospital, eu utilizava algum período a mais. Mas, por exemplo, o TCR, a gente tem uma carga horária de TCR, e aí essa carga horária a gente tira para escrever e pesquisar sobre o tema que a gente está escrevendo. E aí a residência, ela dá esse horário, nosso precepto dava esse horário para a gente ficar focado em pesquisar, em estudar, em escrever. E aí, em alguns momentos, nós tivemos a oportunidade de estar dentro do hospital estudando, quando a gente tinha um computador, quando dava certo, um ambiente mais tranquilo. E em outros momentos, a gente realmente vinha para casa e estudava ali aquele assunto. E, né, importante era que, no final, você tivesse feito o que tinha que fazer e apresentado o trabalho, apresentado, escrito o artigo do TCR. E basicamente é isso. Uhum. É bacana, Breno, que você falou. Mas, assim, acho que uma coisa que a gente gostaria também de ouvir de ti é se teve algum momento, assim, que te marcou na residência, seja pontos positivos ou negativos. Assim, são muitos momentos, sabe? A residência, a gente constrói uma relação muito boa com os colegas, né? Ele é a família um do outro, e um apoiando o outro ali, e essa parte do contato com a equipe multi é algo muito positivo que me marca bastante, e me marcou bastante, assim, de estar ali junto com os prescritores, junto com a equipe de enfermagem, fisioterapia, discutindo os casos, discutindo a melhor conduta para aqueles pacientes, isso é muito positivo. E me trazia uma sensação muito boa, uma sensação de reconhecimento, de estar fazendo algo bom por aquele paciente, de não ficar só, porque muitas vezes a gente tem a visão de que o farmacêutico era só do medicamento, mas não. O medicamento, ele é um instrumento do nosso cuidado ao paciente. E aí, ver que eu estava ali junto com a equipe, sendo útil, dando uma ajuda, ensinando alguma coisa, aprendendo muitas outras coisas com eles, isso era o ponto mais, assim, mais positivo que eu poderia tirar. E, assim, ver como a gente cresce. Chegando na residência, eu não tinha noção de como era ser farmacêutico clínico, eu não tinha conhecimento técnico suficiente para participar de uma discussão de caso clínico, não tinha conhecimento, assim, as coisas fundamentais, básicas até, porque na graduação é tudo muito amplo, a gente vê, assim, a gente vê coisas pontuais e de muitas outras áreas, né? Não é só da farmácia clínica que a gente estuda. Então, chegar na residência e ter tudo isso potencializado, todo esse conhecimento aprofundado, solidificado, claro que ainda tem muita coisa a aprender, isso a gente tem que estar se atualizando o tempo todo, e cada paciente é uma situação diferente que a gente tem que estar ali aprofundando, estudando. Então, na residência, ela me dava muito essa oportunidade, né? E eu sou muito grato por essa experiência de ter aprendido muitas coisas diferentes e de ter solidificado o conhecimento sobre o cuidado farmacêutico e a forma de trabalhar, assim, que eu julgo que seja a forma ideal, talvez, do farmacêutico clínico estar atuando, porque o HU, ele é um hospital que ele permite a gente ser farmacêutico clínico num dos melhores cenários, porque tanto pela questão de ser um hospital universitário, as pessoas estarem dispostas a ensinar, né, e também pela quantidade de pacientes, né, como eu falei, a UTI tinha 8, 9 pacientes, então a gente se dividia, tinha dia que eu ficava com 3 pacientes, 4, então desses 3, 4 pacientes eu conseguia aprofundar muitas coisas, eu conseguia ter uma noção de toda a farmacoterapia dele, e ali tirar as melhores condutas para otimizar o tratamento dele. De pontos negativos, assim, é uma questão, uma coisa ou outra que a gente vê ali por ser um sistema
sistema público, às vezes falta uma coisinha, falta outra, alguma coisinha ali de logística, que às vezes atrapalha, né? E às vezes, assim, a gente, como farmacêutico clínico, tem que se preocupar muito com coisas da logística que poderiam ser uma atribuição de outros profissionais, né? E ali, às vezes, isso acaba tomando um pouco do nosso tempo que poderia ser dedicado ao cuidado farmacêutico. E também essa questão de estar trabalhando com pessoas, ela às vezes tem alguns atritos, algumas coisinhas que às vezes você tem que saber lidar. Mas isso é algo que a gente vai encontrar em qualquer ambiente de trabalho, não é só em hospital, né? E outro ponto negativo, com certeza, é a pandemia, né? Porque ela veio no começo do meu R2, num período que tinha muitas expectativas de fazer rodízio fora. Eu tinha planos de fazer rodízio em um hospital em São Paulo, tinha planos de fazer rodízio em vários hospitais daqui da cidade, mas acabou sendo restrito a só alguns outros. E também de participar mesmo mais ativamente, porque quando veio a pandemia, nós tivemos que ficar trabalhando dentro do hospital, mas remotamente, em escala. E aí isso acabou afastando a gente da equipe do cuidado farmacêutico presencial. E isso foi uma parte que mexeu muito com todos nós, porque nós queríamos estar mais presentes, nós queríamos estar atuando lá na linha de frente, dentro das unidades, né? E acabou que ficou só realmente aqueles profissionais que estão tendo contato mais direto, que precisam estar lá de forma imprescindível. E aí a gente ficava muito nessa coisa do contato remoto, e isso foi um ponto que foi negativo também. Certo. Um dos pontos aí que tu citou, que eu acho muito importante, é que muitos estudantes têm essa angústia, né, durante a graduação. Pela farmácia ser um curso que é muito amplo, a gente vê um pouco de tudo. Muitas vezes os estudantes se sentem um pouco perdidos, acham que não sabem o que é que vão fazer, né? Acham que não vão conseguir exercer plenamente a profissão. Mas acho que tu falou um ponto muito importante, que é a questão de que, posteriormente, a gente vai se encontrando, vai direcionando nossos estudos, nossas atividades, nosso trabalho, né? Sim, com certeza. E na residência a gente tem essa oportunidade de aprender em serviço, né? Aprender ali na prática. Porque muitas vezes você lê vários livros, vários artigos, as coisas, mas só leitura, sem a prática, muitas vezes você acaba esquecendo, né? Não fica bem consolidado o conhecimento. E ali todo dia você trabalhando, né? Estudando ao mesmo tempo, vendo alguns casos que se repetem, outros que são completamente novos. Isso vai ajudando cada vez mais a consolidar o seu conhecimento, né, e formar o profissional que você vai ser, né? Claro que todo mundo sempre tem algo mais a evoluir, né? E isso é importante a gente ter noção, né? Mas assim, saber aonde buscar as informações, isso é uma coisa muito clara quando você entra na residência. Onde eu posso buscar aquelas informações? Quais as bases de dados? Né? Então a gente tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar, né, para nos ajudar nesse conhecimento, nessa construção, né, do farmacêutico clínico que a gente quer ser, certo? Sim. E, Breno, tu já falou que tá atuando, né, pós-residência. Tu pensa em fazer outra residência? Já tá cansado? Ou vai ficar mesmo nessa área? Pronto, no começo da residência, assim, até o fim do R1, eu ainda tinha essa intenção de fazer uma outra residência em algo que fosse complementar. Por exemplo, a residência em infectologia, né, do São José, ou em cardiopneumologia, no Hospital de Messejana, no Hospital do Coração. Mas aí eu pensei melhor, certo? Eu já estava um pouco cansado, principalmente nesse cenário de pandemia. Eu achei que seria mais interessante eu estar trabalhando, atuando mesmo no mercado, né, e estudando para concursos, que é uma coisa que eu quero muito, e continuar seguindo nessa área de farmacêutico clínico, né. Eu acho que em residência, assim, é realmente muito importante para a nossa formação. Uma residência é muito bom você fazer, você ter essa experiência. Duas residências, para quem quer, assim, é excelente você ter outra visão, ter uma outra especialização em outra área. Conheço colegas que fizeram outra residência,
né, tanto da farmácia como de outras categorias profissionais também, com certeza sai com uma formação muito boa, assim, um conhecimento mais amplo, né, mas no meu caso, nesse ano de 2020, eu mudei de ideia e decidi que não iria me inscrever, que não iria tentar, queria procurar atuar de outras formas, né, não na residência mesmo, né. Uhum. Certo. Breno, tu falou, né, que você já concluiu a residência em terapia intensiva. Aí Sim. tu pode falar se você já tá trabalhando, assim, atuando nessa área, tu pode dizer se tu sente diferença entre o período da residência e agora? Sim, atualmente eu estou num emprego temporário, né, no Hospital Regional da Unimed. Eles abriram essa seleção há pouco tempo, devido a essa segunda onda da pandemia, e estavam contratando farmacêuticos clínicos, né, e eu tentei a vaga, participei de uma entrevista, de uma seleção, e consegui esse emprego temporário, né, e a gente não sabe por quanto tempo será, porque vai depender muito essa segunda onda da pandemia, da Covid, né? E aí a atuação lá é diferente realmente, porque, como eu falei, o número de pacientes é bem mais expressivo do que eu tinha na residência aqui no HU. Lá na Unimed, eu tenho que estar, eu sou o profissional responsável, eu sou o farmacêutico ali que vai ser responsável pela aquele paciente, pela análise técnica daquela prescrição, né? Então, por ser um hospital privado, eles têm um sistema informatizado que é bem mais eficiente, tudo é eletrônico, tudo ali é no sistema. Então, não tem todo aquele contato com papel, né? E nesse momento que a gente está, as atividades são muito remotas, a maioria das atividades são remotas, o contato com o paciente, com a família, o contato com o prescritor. Então, tem esse ponto, né, atualmente, que é bastante diferente da atuação que eu tinha por estar mais inserido dentro das unidades, né, durante esse período da residência. Então, durante a minha rotina lá, eu tenho tantas unidades com tantos pacientes para fazer a análise técnica das prescrições, né? E aqueles pacientes que são admitidos, eu sou transferido de uma unidade para outra, eu faço a conciliação medicamentosa, e aí essa conciliação eu vou entrar em contato com a família ou com o próprio paciente, quando é possível, para confirmar os medicamentos que ele fazia uso. Além disso, né, nessa parte da análise técnica da prescrição, eu vou avaliar, né, a prescrição, ver as doses, as posologias, né, as formas farmacêuticas, e ali procurar as maneiras de otimizar aquela prescrição, entrando em contato com o médico assistente, né, para fazer aquela alteração, muitas vezes é para tirar uma dúvida, para esclarecer algum ponto, né, para fazer uma recomendação. E aí, para chegar nesse ponto, eu também leio a evolução, eu também vejo exames, parâmetros, para tentar ali coletar o máximo de informações dentro do tempo que eu tenho e otimizar a prescrição, a farmacoterapia daquele paciente. Mas, assim, é um cenário em que a gente vive, né, no momento dessa pandemia, que o número de internações está maior, o número de pacientes em UTI, o número de pacientes em respiradores. Então, acaba que algumas atividades a gente tem que restringir em detrimento de outras que são mais essenciais, né, como, por exemplo, a análise da prescrição, porque nenhuma prescrição ela é liberada sem a análise do farmacêutico, a não ser aquelas que são de urgência. Então, a gente tem que dar prioridade a essa questão da análise da prescrição. E aí, tentar nossas intervenções fazer de forma remota, e quando não conseguir, e aí a gente busca outros meios, né? Aí tenta ir presencialmente, né? Mas isso tem sido em menor quantidade. Sim, mostrando mais uma vez a importância do profissional farmacêutico, né? Esse contexto da pandemia trouxe bem mais isso à tona. Sim. E, Breno, a gente está encerrando já essa conversa que foi maravilhosa, muito esclarecedora. E eu queria saber, antes de encerrar, se tu tem alguma dica para falar para quem quer tentar residência nessa área, seja alguma palavra motivacional, seja alguma dica de estudo. Se você quiser falar alguma coisa, eu deixo aqui o espaço para você. Certo. Para encerrar também, né, gostaria de agradecer a toda a equipe do PET, de farmácia da UFC, agradecer a Joyce, a Letícia pelo convite, a oportunidade de estar falando para
para várias pessoas sobre como é a residência em terapia intensiva, sobre como é esse processo seletivo, as oportunidades que ela pode trazer para nós como farmacêuticos, especialmente como farmacêuticos clínicos, né? A dica que eu dou é realmente estudem, busquem as provas anteriores, os editais, para ver os conteúdos que caem nas provas. Se possível, vocês podem ter à disposição alguns cursos, algumas videoaulas, né, que vão ajudar realmente, né, na solidificação do conteúdo, pratiquem questões, né, videoaulas eu acho uma forma muito boa de estudar, fazer fichamentos, flashcards, né, aqueles cards com apontamentos específicos, responder muitas questões, e também aquela questão do currículo, como eu já falei, né, focar também na pontuação. E para a área de terapia intensiva, assim, se quiser, depois que a pessoa passar realmente na UTI, teve até uma residente que passou recentemente que ela pediu algumas dicas de leituras e tal, pode começar lendo alguns livros da área de terapia intensiva, que não são específicos para farmacêuticos, podem ser específicos para médicos, para outras profissões. E também estudar fisiologia e farmacologia, né? Principalmente drogas vasoativas, sedativos, bloqueadores neuromusculares, que são coisas que a gente acaba não tendo muito na graduação. Então, para quem já conseguiu, né, depois que passa o resultado, né, que já sabe que vai para atuar nessa área, essas são leituras muito boas, assim, e também a parte de antimicrobianos, porque na nossa atuação a gente é muito cobrado sobre antimicrobiano, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber espectro, saber dose, saber indicação terapêutica, e para quem vai fazer a prova de residência é um assunto muito cobrado em prova, antimicrobiano, farmácia hospitalar, questão de logística, cai um pouco também sobre materiais médico-hospitalar, então focar nesses assuntos é muito importante para ter um bom desempenho na prova, eu acredito. Bom? Dicas preciosíssimas. Espero que todo mundo tenha prestado bem atenção. Gente, então eu acho que é isso. Muito obrigada, Breno. Foi assim maravilhoso, esclarecedor. E então esse foi o nosso segundo episódio do podcast Formulando. Agradeço novamente a participação do Breno e dos nossos ouvintes. Na descrição do episódio vocês podem encontrar o nosso formulário de avaliação e as nossas redes sociais. Então nos sigam no Instagram @petfarmaciafc e até a próxima.